Boa noite, pessoal. Vamos testar aqui som e áudio. Boa noite, Célia. Lígia. Boa noite, gente. Boa noite, Ana Paula. Minha filha está testando aqui se tá entrando música para vocês. Boa noite. Cristina. Boa noite, Thaís. Mônica, Carlos, Irineu, Maria Isabel, Vânia, Leni, Meire, Raquel, Isma. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês. E o Fábio? Deixa eu ver se eu consigo baixar esta música. Será? Minha filha está testando um áudio-som aqui para mim, gente. Ah, mas melhor não. Testar não usar o YouTube, não. Por aqueles motivos que a gente já falou. Eu acho que é que assim, eu tô tentando colocar música, gente, pelo PC aqui, né? Hernani, Miriam, Renata, Luciana, ô Lu, Rosana, tudo bem, Rosana? Olá, pessoal. Célia, Marisa, ô Marisa, tá saudade de você. Amália. Olha, gente, eu tô aqui testando, né, enquanto o pessoal vai chegando na sala, eu tô aqui tentando conectar uma musiquinha para vocês. Mas de forma que ela não fique dando chiado, né? Porque das últimas vezes eu tive colocando no celular e não tava dando muito certo, não, viu? Ficava com um chiadinho que eu tô querendo evitar, né? Não tá aparecendo música. Filha, tem como baixar do Spotify aqui no computador? Não? Então, deixa eu ver aqui. Eu estou aqui tentando alguns recursos, pessoal. Tô começando a ficar moderninha. Oi, Luiz Otávio, tudo bem? Bem-vindo. Liliane, bem-vinda. Olha, eu acho que se eu colocar a música, ela vai ficar dando um chiadinho, né? Vamos ver se eu coloco pelo celular de novo e eu vou fazendo alguns testes pra gente, viu, pessoal? Com o tempo, a gente vai se ajustando, né?
Tá saindo aí? Obrigada, viu, Célia, pelo retorno. Boa noite, Osmar. Ok? Bom, testado o som aqui, né? Vamos então para a nossa prece inicial, pessoal. Boa noite, Mônica. Que maravilha. Bom ver todos vocês aqui. Mandem mensagem mesmo, vão corrigindo a gente, né? A gente tá aí cheio de boa vontade, mas uma boa técnica também ajuda muito, né, gente? Então mandem. Ô, Margarida, tudo bem? Boa noite. Venham conosco aí, tá? Vão dando feedback pra gente de como as coisas estão caminhando, tá bom? Estamos aí juntos, né? E tentando fazer o nosso melhor com muito carinho para todos vocês. Ok? Vamos para a nossa prece inicial? Querido Mestre Jesus, reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, rogamos a presença dos bons espíritos, dos nossos mentores e amigos espirituais, para nos auxiliarem nas reflexões desta noite, que com certeza nos ajudará a enfrentar as dificuldades do dia a dia, sobretudo nestes momentos de instabilidade, de isolamento, de grandes incertezas. Pedimos-te, Jesus, que através destes bons espíritos esteja presente, iluminando os nossos pensamentos e auxiliando a cada um de nós a receber na profundidade do ser, de acordo com suas características e necessidades próprias, as reflexões de hoje sobre a indulgência. Graças a Deus. Boa noite, Flávio. Lídia, ô, dona Lídia, tudo bem? Olha, pessoal, muito feliz de estar com vocês, viu? Eu, para falar a verdade, falando agora, olhando para a câmera, eu prefiro estar pessoalmente com vocês, né? Mas a gente tá nessa situação e eu confesso que tenho sentido, né? Eu tenho uma característica assim de ser muito, de ter, né, uma necessidade de relações muito próximas, de convivência. E eu tenho sentido bastante essa questão do isolamento, de estarmos falando, né? Aqui eu falo com vocês olhando uma câmerazinha, né? Queria estar olhando no rostinho de vocês. Já tive outras experiências também muito legais, assim, com outras casas espíritas, pessoal de Itararé, que às vezes acompanha a gente. E a gente fez. Só que aqui pelo Irmã Francisca isso não seria possível, né? Mas a gente fez algumas reuniões via outros aplicativos e foi muito legal, porque a gente conseguia ver o rostinho das pessoas, né? Tipo Skype, Google Meet, né? Foi bem legal. Então, eu confesso que às vezes eu sinto uma certa dificuldade, peço perdão para vocês, né? De lidar com essas ferramentas, de lidar com tudo isso. Mas só de receber as mensagens de vocês aqui do lado e ver que vocês estão aqui comigo, que nós estamos juntos, que nós estamos unidos em pensamento nesse exato momento e que apesar do distanciamento e das dificuldades, nós temos o recurso que hoje da mídia, da internet, de tudo isso para nos unir, nos aproximar. Isso me traz muito conforto, eu estou muito feliz. Eu fico extremamente feliz de entrar. Ô, Daisy!
Dri Rivera, Nirvânia, Denise. Ô, Denise, quanto tempo, hein? Elisângela. Olha, gente, eu fico muito feliz de poder ver o rostinho de vocês pelas fotinhos e, e ouvir um boa noite de vocês, um oi, Tô morrendo de saudades e tô feliz de estar aqui e gosto muito, muito, muito mesmo de receber esse feedback de vocês, porque eu me sinto acolhida. Bom, vamos lá. Preparamos para hoje um tema. Eu pedi orientação para a espiritualidade, para a gente conversar hoje a respeito daquilo que de vivências, né, de passagens do Evangelho que viessem trazer conforto para a gente. E quando eu pedi orientação para a espiritualidade, a orientação que me veio foi exatamente essa, de tratarmos da indulgência. Pessoal, como é complicado, né? É, às vezes a gente tem relacionamentos dentro do lar que exigem de nós um ânimo de perdoar sempre, um ânimo de ignorar, às vezes, agressões verbais, vibracionais, às vezes num olhar, intransigências, exigências, cobranças, né? E são relacionamentos que muitas vezes, principalmente em situações como essa de isolamento, onde a gente não consegue se abastecer em outros lugares de outras energias, onde trocamos basicamente energias só com esses espíritos, ou que às vezes nos sentimos distanciados de outros espíritos que nos sustentam vibratoriamente numa reencarnação, essas dificuldades de relacionamento ficam muito exacerbadas, né? Elas aumentam, né? Parece que triplicam, né? Então, acho que a espiritualidade tem aí por todos nós um carinho muito grande, porque eu mentalizei a nossa casa espírita, a Irmã Francisca, né? Para quem nos assiste aí de outras cidades, de outros estados até, a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca fica na cidade de Sorocaba, né? E hoje essa página, onde nós estamos apresentando essa live, é dessa Sociedade Espírita e Filantrópica, né? Do Irmã Francisca. E então, na hora de preparar, eu obviamente mentalizei a casa e pedi orientação para a espiritualidade, para que todos que estivessem juntos hoje, todos nós pudéssemos absorver do alto as orientações para esse momento, né? Dentre todas, tantas outras que nós já recebemos, né? Mas para este momento, para esse momento agora, né? É interessante que a gente pode repetir 50 vezes a mesma coisa, 1000 vezes a mesma coisa. Nunca será da mesma forma que nós vamos receber. Nós nunca pisamos no mesmo rio 2 vezes, né, gente? A gente pisa, daí um segundo, quando a gente pisa de novo, não é o mesmo rio. A terra já se movimentou, a água já é outra, já teve uma corrente que levou. Nós nunca pisamos 2 vezes no mesmo rio, né? Então, vamos retomar aquilo que a espiritualidade nos orientou. Vamos falar hoje de indulgência, mas em primeiro lugar eu quero conceituar indulgência para que a gente possa se sintonizar, né? Sim, indulgência, gente. A gente tem um capítulo no Evangelho, que é o capítulo 10, que fala bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e a gente tem uma lição especificamente com esse nome, indulgência, que é do espírito José, um espírito protetor, né? Ele dá essa mensagem em Paris, perdão, Bordeaux, em 1863. Ele traz uma conceituação espetacular ali, mas também eu quero apontar outros espíritos que na instrução dos espíritos nesse capítulo do Bem-aventurados os misericordiosos traz alguns pontos que são interessantes para a gente abordar. Então, por exemplo, assim, nesse capítulo mesmo, Simeão ele traz que a gente esse processo de indulgência ele convida a olvidar o mal que se nos pôde fazer. Então seria olvidar
é o verbo sinônimo de esquecer. Seria esquecer o mal que nos fizeram. Olha que interessante, né? Até nós conversamos com os jovens no sábado, na evangelização, a respeito disso. Os jovens questionaram, né? Será que seria possível esquecer, né? O mal que nos fazem? Simeão nos convida a isso, né? Ele fala que precisaríamos esquecer, né? Buscar esquecer e não pensar em outra coisa que não fosse o bem que a gente pode realizar, né? Então, que esquecimento é esse que Simeão está nos convidando, né? Óbvio que cada um de nós pode ter uma interpretação, né, a respeito desse ponto, desse apontamento de Simeão, né? No meu ponto de vista, com efeito, os espíritos mais edificados, aqueles que estão edificados em indulgência, eles nem se sentem ofendidos, né? Nós nos sentimos ainda. E nós vamos ver mais pra frente aqui por que a gente se ofende ainda, né? Talvez alguns de nós estejam num tempo espiritual também em que esquecer completamente não seria propriamente a palavra, né, o verbo, né, para viver na misericórdia, na indulgência. Comparando com uma cicatriz, por exemplo, né? Então, às vezes a gente sofre um ferimento e fica uma cicatriz. Então, enquanto aquele ferimento está em processo de cura, ele ainda dói, né? Depois ele só sobra uma cicatriz e a gente só vai lembrar do evento, né, daquele acidente que aconteceu quando a gente olha para a cicatriz de novo e fala, puxa, nossa, olha aqui, né? Me machuquei naquele dia. Então aquilo serve como um aprendizado para evitar novos acidentes, tal, mas ele não dói mais, ele não incomoda mais e salvo na hipótese da necessidade de olhar para essa cicatriz, a gente nem lembra que ela existe. Penso eu que isso seja muito particular, né? Bem, Paulo também, apóstolo Lyon 1861, também traz um apontamento muito interessante nessas instruções dos Espíritos. Ele traz assim que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Que coisa, né? Pedir perdão para si mesmo. Porque nós entramos neste processo, às vezes a gente se ilude achando que perdoar demanda uma troca, né? Então, para que eu seja perdoado, o outro tem que dizer que me perdoou. Ou para eu perdoar alguém, às vezes eu imponho condições, eu acho que eu devo perdoar quando o outro demonstrar que se arrependeu ou que busca não errar mais, né? Muitas vezes nós usamos como argumento para pôr limites no perdão exatamente, mas ele continua errando, ele continua me provocando, ele continua insistindo na mesma dificuldade. E aí nós encontramos isso como um argumento para nos eximirmos da necessidade de desculpar, né? E aí Paulo vem trazendo para a gente perdoar as inimigas e pedir perdão para si mesmo, porque todos nós precisamos desse perdão, todos nós falhamos ainda muito e precisamos do perdão e da indulgência, da compreensão e da tolerância das outras pessoas, né? E aí ele continua dizendo assim: perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Olha que coisa bonita, né? Quantas vezes nós, no relacionamento com amigos ou com familiares, somos ofendidos? Sim, somos atacados nos nossos interesses, somos, né, machucados. Acontece? Sim, claro, porque nós somos diferentes, nós temos as nossas dificuldades, às vezes temos momentos ruins, e o outro, às vezes, nos machuca, sim, né? Mas olha que bonito quando ele coloca perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Porque afinal de contas, nós somos amigos apenas quando o outro atende, satisfaz os nossos interesses, quando o outro nos trata bem. Nós somos amigos apenas quando o outro está bem disposto para retornar para a gente algo, alguma expectativa que a gente tem quanto a ele, né? E ele coloca assim: perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Nossa, que bonito, né? Quando ele coloca assim. Porque nós nos superamos. Superamos a necessidade que temos de estarmos sendo satisfeitos pelos outros nos relacionamentos. Nós alçamos um degrau a mais porque descobrimos que a felicidade ela é um estado de espírito
que não depende do outro. E eu não posso sobrecarregar o outro com o ônus da minha felicidade. Sobrecarregá-lo no compromisso de que ele me faça feliz. Eu liberto o outro e me liberto também, né? E aí vem o espírito José, especificamente naquela lição chamada indulgência, que eu gosto muito e que eu vou trazer alguns apontamentos aqui para a gente refletir agora, que ele faz o seguinte, ele fala o seguinte, que a indulgência não vê os defeitos de outrem. Aqui isso gerou muita polêmica também, né? Conversando com os jovens, conversando com a minha filha mais nova, inclusive. Como assim não vê os defeitos de outrem, né? E depois ele segue assim, nós vamos entrar nesse ponto, tá? Depois ele segue assim, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Interessante, né? Ele continua dizendo assim, esse espírito José. A indulgência não se ocupa jamais dos maus atos de outrem. Olha que profundidade, né? Na indulgência, no exercício, na vivência de indulgência, nós não nos ocupamos dos maus atos dos outros. Nós ocupamos do nosso. Até porque só esse nosso é que a gente é capaz de mudar, né? Nós não somos capazes de mudar os outros. E é bem bonito como ele conclui quando ele coloca na última frase assim: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e reergue. Ao passo que o rigor, que seria essa ausência de indulgência, então eu vou me relacionar com o outro, eu me relaciono com rigor, né? Desencoraja, afasta e irrita. Como é bonito, né? Eu acho essa é uma das mais belas lições do Evangelho e uma das mais difíceis da gente vivenciar, né? Bom, conceituamos aqui indulgência. Agora, com relação a este ponto, não vê os defeitos de outrem. Vamos refletir um pouquinho, gente. Nós precisamos separar a ação da pessoa titular dessa ação. Nós precisamos separar a conduta da pessoa. Então nós temos assim uma necessidade muitas vezes de ver e apontar o mal sob o argumento de que nós não podemos deixar livres e de que muitas vezes nós podemos até mudar, ajudar aquela pessoa a mudar para melhor, né? E na verdade nós focamos na dificuldade da pessoa, naquilo que ela tem, ou seja, nós focamos no defeito dela. Vemos defeito nas pessoas e não o ato. O ato nós vamos enxergar sempre, gente. É óbvio, é repreensível um ato quando a gente percebe que, por exemplo, dentro de tudo aquilo que nós conceituamos como sendo adequado, não é nem sendo moral dentro de um conceito dogmático ou religioso, porque as religiões são diferentes e as ideias de moral também divergem, né? E se fosse só com base numa religião, as pessoas que não têm religião, que são ateus, então não se incluiriam nesse conteúdo, né? Vamos falar de algo mais amplo, vamos falar de uma conduta ética, de uma conduta visando o bem coletivo, que é um ponto de convergência entre todas as filosofias e todas as religiões. Neste aspecto, é muito natural que a gente enxergue a má conduta, que a gente enxergue os erros, né? Que trazem, inclusive, reflexos nos relacionamentos. A indulgência, ela não é cega aos atos, fatos e condutas, mas ela não enxerga, ela busca não enxergar, ela não enxerga, né?
os defeitos. Ou seja, aquilo que atribuiria, seria atribuir em razão de uma conduta uma qualidade negativa, um adjetivo pejorativo para o titular daquela conduta. E, então não é que nós vamos ficar cegos às atitudes alheias, não é isso. Nós vamos estar enxergando a conduta, mas não estaremos nomeando dificuldades, vícios, más paixões a ninguém. Até porque nós não conhecemos o universo que define as escolhas daquele espírito. E é fácil da gente imaginar, por exemplo, como seria não ver os defeitos. A gente vê muito claro isso na conduta dos pais. Os filhos têm, às vezes, faz alguma arte, alguma peraltice, ou até quando adultos, jovens, é, cometem erros e às vezes até prejudicam outras pessoas. Mas os pais sempre têm um olhar não para o defeito do filho, ele tem um olhar para o que aconteceu de errado, para o fato. Então eles tentam corrigir, consertar, reparar, ajudar o filho a reparar, tenta corrigir o filho, tenta orientá-lo, mas não nomeiam defeitos para esse filho. Eles sempre têm uma desculpa uma escusa muito séria, não aquela escusa que procura ressaltar a falta com jeito pérfido, como ele coloca aqui, mas aquela escusa real, né? Ele evita falar e divulgar, né? Que pai e que mãe, por exemplo, sai por aí divulgando os erros dos filhos, né? A grande maioria de nós, né, envolvido no grande amor pelos nossos filhos, evita divulgar, falar mal deles, né? A gente procura, né? Lógico que existem exceções, gente. Existem exceções, inclusive porque nós somos espíritos e muitas vezes programamos, né, relacionamentos, reencarnes em relacionamentos muito próximos, pais, filhos, irmãos, né, que com espíritos que não são desafetos. Então, as vibrações de todo o arcabouço de memórias em ambos os espíritos muitas vezes definem relações não tão amorosas quanto as posições familiares exigiriam. Mas na grande maioria, onde há um laço de afeto, ou pelo menos uma exigência, né, de postura nesse sentido entre os seres que se relacionam como pais e filhos, o que a gente observa é isso. Ah, meu filho, ele fez isso, mas ele não é ruim, ele não estava num tempo bom, ele na verdade é muito inseguro, ele agiu assim com essa agressividade porque estava com medo. Eu conheço ele, ele é um bom menino, isso não vai se repetir, não é? Não é o que a gente sempre vê? Então, é exatamente desse ponto de vista do sentimento que José nos convida a vivenciar a indulgência. Até porque quando ele coloca lá que ela atrai, acalma e reergue, somente do ponto de vista da indulgência, nós até como pais conseguiríamos atrair os nossos filhos, acalmá-los diante das dificuldades da vida e reerguê-los acionando a esperança para que eles não voltem a sucumbir nos mesmos erros, né? Ao passo que, com rigor, até no relacionamento com os nossos filhos, nós os desencorajamos, nós os afastamos e os irritamos. Olha que interessante essa colocação de José, né, gente? E aí, depois dessa conceituação, né, eu até convido vocês a pensar, né, será que Deus ama Hitler? Será que existe algum espírito que tenha feito algo de mais grave, né? Hoje a gente tem o Hitler aí, né? Mas vamos imaginar Hitler, né? Que é um dos exemplos assim mais clássicos e mundial de equívoco de conduta, né? Que atingiu a tantas e tantas pessoas e tantas famílias, né? Será que Deus ama Hitler? Com certeza Deus ama Hitler e nada que Hitler fizesse ia mudar isso. O que não significa que Deus não repreenderia, Deus jamais mudaria suas leis que são perfeitas para passar a mão na cabecinha do Hitler, né, em momento algum. Mas
ele tem autoridade moral, né? Para isso. Então ele repreende através das suas próprias leis. E ele vai continuar amando Hitler, assim como amando qualquer um de nós, apesar de não importa o que a gente faça. Né? Jesus deu exemplo disso. Jesus, no último momento em que estava com os apóstolos, sabia que Pedro o negaria 3 vezes. Comentou disso com Pedro, alertou Pedro que ele negaria ele 3 vezes. Apontou que um deles ali o trairia, né, entre aspas, ali o trairia, e ainda assim nada mudou na relação com esses espíritos. Jesus continuou comendo com eles, se relacionando com eles, né? Ainda tenta chamar a atenção de Judas, quando Judas o denuncia, vem e lhe beija diante dos soldados, e ele questiona: o que te traz aqui, meu amigo? Né? Então, chama Judas ainda a tentar mudar aquela conduta, não por ele, mas porque ele sabia que, violando as leis divinas, ele estava carregando para si largas doses de sofrimento que Jesus queria fazer evitar, né? Bem, então, com certeza, a partir destes parâmetros de sentimento, porque indulgência é um sentimento, como, né, José traz para a gente no item 16 do Evangelho, ele fala bem assim: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, né? Então, quando nós nos relacionamos à base do sentimento, fica fácil compreender esse processo de indulgência, né? Essa vivência de indulgência, né? Que a gente está falando aqui, né? Bem, antigamente, gente, a gente tinha a indulgência a nível de religiosidade como sendo aquele momento, aquela remissão total ou parcial da pena temporal devida por alguém, né, por algum crente ali católico, né, que éramos nós, né, para a justiça de Deus pelos pecados, né. Então a igreja o perdoava parcial ou totalmente dos pecados que ele cometeu ali, né? Hoje nós trazemos essa indulgência para outra esfera, para um nível muito maior, que é o nível onde eu não preciso pedir indulgência de uma autoridade religiosa para as minhas falhas, mas eu hoje preciso ser indulgente para com os outros, para que na mesma medida eu alcance a indulgência para comigo mesmo. Gente, quando nós falamos assim, reino de Deus, para que Deus os perdoe, né? A gente não pode se apegar à literalidade das palavras, porque senão a gente chegaria ao absurdo de achar que Deus tem uma lista, né? Que ele nos recebe lá no plano espiritual e fala: poxa, mas você errou X vezes, então quanto a isso aqui eu não consigo te perdoar agora, você vai ter que passar um tempo de sofrimento. E onde será que está Deus? Né? Se a gente se apega à literalidade, a gente pode chegar num equívoco desse, mas a própria razão nos leva a concluir o diferente, interpretar de uma forma diferente. Onde está Deus? Onde está esse reino de Deus que Jesus nos fala para edificar? No livro Boa Nova, não, no livro Boa Nova não, é no Roteiro de Jesus, do Humberto de Campos, tem um dos capítulos que chama Os Maiores Inimigos. E relata um momento em que Pedro está com Jesus e Pedro diz assim para Jesus: Senhor, onde é que estão os meus maiores inimigos, os maiores inimigos do reino de Deus? Porque eu vou combatê-los agora. Eu vou enfrentá-los para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Eu preciso trabalhar em prol do Senhor, estou aqui à disposição. E Jesus então passa uma hora caminhando com Pedro e observando a conduta de Pedro. E em várias situações ele observa ali a maledicência, ele observa o medo, ele observa a vaidade. E aí, depois de uma hora dessas observações, extraindo uma análise dos próprios fatos, ele mostra para Pedro que os grandes inimigos do reino de Deus residiam dentro dele mesmo. Esse reino de Deus é na nossa intimidade. Não é um momento onde
se construirão suntuosos palácios na terra e tudo se transformará num Éden florido. É na nossa intimidade. O reino de Deus é dentro do homem, dentro do ser, na intimidade do ser. E é neste reino de Deus, em todo este templo dentro da intimidade, que o ser se relaciona com seu Criador. Então, quando nós perdoamos e encontramos a remissão das nossas dificuldades, através do perdão que damos para os outros, através da tolerância, da indulgência que concedemos para os outros, é um processo de troca imediata. Eu recebo imediatamente o perdão das minhas falhas, a indulgência para comigo mesmo. Por isso que a medida é uma medida fácil de ser observada, né? Quanto eu tenho sido indulgente com os outros. A pergunta que a gente pode fazer para chegar nisso é a seguinte: quanto eu tenho sido rude comigo mesmo? Né? Quanto eu tenho tido dificuldade de assumir os meus erros? Dificuldade de observar que errei? Quanto eu tenho tido dificuldade de lidar com os meus erros, eu fico mal. Quanta necessidade eu tenho de ter controle sobre tudo e fazer tudo certinho. Porque essas são expressões de um rigor que eu tenho para comigo mesmo. E esse é o resultado necessário do rigor que eu imponho para os outros. É imediato. Essa relação com Deus, esse encontro com Deus não vai se estabelecer quando nós estivermos desencarnados e numa esfera muito mais evoluída, onde encontraremos um Senhor sábio e barbado, com vestes brancas e barbas longas. Essa relação se tece na nossa intimidade dia a dia, segundo a segundo, minuto a minuto. É no momento em que eu violo um dever moral da minha consciência que eu ingresso neste processo de falta de rigor, de desalinhamento com Deus. Quando eu violo as leis que estão dentro de mim, não é num livro sagrado, num templo, num outro lugar, ou dentro, ou num encontro com essa sumidade num outro universo. Né? Então Deus, ele está em relação constante conosco, em nós, em todas as coisas e no outro, né? Outro ponto que a gente precisa observar antes da gente passar para algumas análises concretas também é que nós não nos decepcionamos com os outros. Nós nos decepcionamos com a imagem que nós fazemos dos outros. É igual quando a gente começa um relacionamento novo, um namoro, né? Aquela paquerinha, paixãozinha do começo do relacionamento. Vocês já observaram que na paixão, no comecinho do namorinho, a gente sempre percebe alguns comportamentos da outra pessoa, mas fingimos que eles não existem. Deixamos para lá para um outro momento, porque agora eu só quero ficar com a coisa boa que eu enxergo nele ou nela. Eu quero ficar só com o que é bonitinho, só com o que é gostoso, não é assim? Então eu tento não enxergar as dificuldades, mas eu sei que elas existem. Eu sei que aquela pessoa não vai conseguir me trazer de volta um determinado retorno que muitas vezes eu estou esperando. E aí eu projeto nela uma imagem que supostamente atenderia aquilo que eu estou esperando nesse relacionamento. E depois eu me decepciono. Eu não me decepciono com o que o outro é. Eu me decepciono com o que eu imagino que ele seja. Eu crio expectativas no relacionamento. E quero ser atendido. Esse é um ponto muito importante para a gente observar. Porque nos traz a realidade daquilo que nós depositamos no outro e quando somos frustrados naquele relacionamento com aquelas expectativas, nós começamos então um processo de julgamento, de rigor
e nos afastamos da postura de indulgência, né? Isso tudo tem acontecido com muito mais frequência agora, com certeza, que nós estamos no isolamento, até porque as famílias se agrupam em grupos homogêneos, mas geralmente dentro dos grupos familiares é onde nós temos a grande chance de edificar e reconstruir relacionamentos que adoeceram em outras existências. Então eu recebo no meu lar, como filho, como irmão, como pai, como mãe, né? Como parente muito próximo, vô, vó, pessoas, espíritos com os quais eu preciso reconstruir o relacionamento. Agora, à base do amor. E o isolamento tem proporcionado muito isso, né? Porque o quanto nós precisamos ser mais tolerantes e mais indulgentes para conseguir sobreviver num ambiente muitas vezes tão isolado de outros locais, de outros relacionamentos que nos trariam abastecimento, né? Quanto nós precisamos recorrer à fé, à prece, a esses momentos de união fraterna para nos fortalecer e encher de esperança a cada um de nós para seguirmos em frente e não esmorecermos diante das lutas e construções que precisamos fazer, né? Bem, aí nós chegamos num ponto que eu queria chegar nessa reflexão de hoje, que seria: qual o limite? Né? Será que é, muitas vezes eu começo a trazer argumentos para mim mesmo, né? Uma voz interna me diz assim, viu, mas já chega, já passou dos limites, a pessoa abusou demais de mim. E muitas vezes eu me autorizo revide, eu me autorizo ser também grosseiro, né? Então a pessoa foi grosseira comigo na palavra e eu me autorizo ser grosseira com a pessoa, né? A pessoa foi irônica e eu me autorizo revidar com ironia, né? Será que esse é o caminho da indulgência? Esse é o caminho da vivência? Mas onde que é o limite disso? Até onde chega o amor por mim mesmo, né? Para a gente mergulhar nessas reflexões agora, eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma historinha do sábio e do escorpião. Então, diz a lenda que um sábio, ele viu um escorpião que estava se afogando na água e ele tentou ajudar esse escorpião a se salvar, né, para não morrer afogado. Então ele foi lá, ficou tentando um tempão pegar o escorpião daqui, dali, pegando com um gravetinho, tentando salvar o escorpião. E um discípulo desse sábio estava do lado vendo, observando o sábio lá um tempão tentando salvar o escorpião de morrer afogado. Ele retira, consegue retirar o escorpião. E no que ele retira o escorpião vai lá e tuf, pica o sábio, né? Agride o sábio, taf, né? E aí, então, o discípulo falou assim: Senhor, eu posso fazer uma pergunta? Eu não entendi a sua postura, porque você foi lá salvar o escorpião, ficou um tempão tentando salvar o escorpião, mesmo sabendo que ele poderia te agredir, que ele iria te agredir, porque ele te agrediu, né? Ele te picou. Que sentido faz isso, né? Por que você ficou ajudando o escorpião sabendo que ele te agrediria? E então o sábio responde que a natureza do escorpião é picar. E a natureza dele é ajudar. Então, qual é a minha natureza? Eu ainda vibro no rigor? Essa ainda é a minha característica? É a característica que exala na atmosfera em volta de mim? Né? E se for, evidentemente que muitas vezes eu vou encontrar milhões de argumentos mentais para justificar porque eu não vou ser indulgente. Mas a minha conduta, quando eu já edifiquei a indulgência, ou eu estou num esforço consciente de edificação dessa indulgência, apesar das dificuldades do outro, eu consigo identificá-las. Eu não crio mais expectativas à base de ilusões que eu construí quanto ao outro, né? Aquele que eu achava que ele deveria ser e não quem ele realmente era. Então eu não crio essas expectativas. Eu sei que o outro, a natureza dele, talvez seja me agredir. Mas a minha natureza é de perdoar. A minha natureza é de ser indulgente,
é de ser misericordioso. Então, qual a minha natureza? Né? Porque quando tomo consciência disso, eu começo então a repensar esses argumentos mentais, essas frasezinhas racionais que me afastam do sentimento. E que sentimento esse de indulgência que me preserva de tantas dificuldades, porque retomando aquilo que nós falamos no começo, na medida em que eu sou rigoroso com o outro, eu também sou rigoroso comigo mesmo, no universo da minha intimidade. Né? E aí a gente fica pensando assim, né? Desculpar, né, o outro, até que ponto? Será que eu não vou prejudicar o outro? Será que eu não vou estar incitando o outro a permanecer como ele era? Continuar errando? Aí a gente tem a resposta disso lá no Livro dos Espíritos, gente. Questão 903 do Livro dos Espíritos diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? O Espírito da Verdade responde assim: ó, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o arqueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. E aí a gente tem também uma outra questão no Livro dos Espíritos, que é 841, que está lá na Lei de Liberdade, em que Kardec pergunta assim, né? Para respeitar, então, a liberdade de consciência dos outros, né? Liberdade do outro até de ser rude, de ser, às vezes, agressivo, mal educado, né? Dever-se a deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou será que eu posso, por exemplo, né? Ou será que eu posso, sem atentar contra a liberdade da pessoa de ser como ela quiser, pontuar de alguma coisa, de alguma forma, trazer um caminho novo para a verdade daquela pessoa, né? Para que ela não se transvie, não leve outros a se transviarem nesses falsos princípios. E aí, então, o Espírito da Verdade responde assim: certamente que sim, você pode e até deve trazer a verdade, né, o seu ponto de vista, para outras pessoas que muitas vezes estão escancaradamente propagando ideias equivocadas, né? Mas, ele coloca um mas aí. Ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Gente, muitas vezes a gente quer falar para o outro que ele está equivocado sob o argumento de que a gente vai ajudar ele a mudar, mas a gente quer falar de uma maneira que vai levar o outro a ficar desesperançado, vai levar o outro a ficar irritado, como fala aqui José, vai levar o outro a ficar se afastar da gente, ficar desencorajado de seguir no caminho de transformação, né? Bom, então já entendemos que muitas vezes nós encontramos argumentos racionais dentro da nossa cabeça para permanecermos no circuito de rigor que nos escraviza a um alto sofrimento, não só impor sofrimento aos outros, mas nós também sofremos porque não nos permitimos mais errar, perdemos a tolerância, a misericórdia conosco mesmos e a indulgência para conosco mesmo, né? E aí, então a gente fica entregue ao mal, deixa tudo solto, não se defende, não fala nada. O que seria uma defesa? Como é isso?
No livro Os Mensageiros, André Luiz, conversando com Alfredo, que era um dos diretores de um dos postos de socorro de Campo da Paz, né? Alfredo traz assim que eles precisam proteger ali aquele posto de socorro e muitas vezes expulsar até os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, onde esses inimigos se sintam ameaçados, né, vibratoriamente e debandem dali para não ameaçar os trabalhos de socorro de inúmeras almas que são feitos nesses postos de socorro. E aí, então, ele conta uma lenda que chama-se Lenda Hindu da Serpente e do Santo. Isso tá lá no capítulo 20, para quem quiser ver, tá, gente? Do livro Os Mensageiros. Deixa eu ver aqui se eu tô mostrando certinho para vocês. Espera aí. Aqui, o livro Os Mensageiros, tá? Ele traz o seguinte para a gente encerrar as nossas reflexões de hoje. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então, desde que ela começou a se mostrar integralmente pacífica, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa e desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada, tudo o que tinha acontecido. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiram-na e apedrejavam-na. O sábio pensou, pensou e respondeu após ouvi-la: Mas minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderdes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitastes de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não morda nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus ciúmes. E aí, então, ele conclui, né, essa passagem, né, convidando a gente a refletir sobre como ser manso, mas que não significa não se defender e não se preservar. E Jesus, no livro Boa Nova, ele convida a gente, lá no capítulo O Perdão, que é o capítulo 10, convida a gente ao compromisso com a própria paz. Ele fala que é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Tá? Mas esse cultivo da própria paz muitas vezes nos exige só mostrar os dentinhos, nunca é para atacar. É impor limites, olha, agora acho que é melhor a gente não conversar mais, vamos parar por aqui. Né? Em outro momento nós continuamos a conversa, nós estamos exacerbados agora. Não permitir separar o que é nosso e o que é do outro, não permitir que o outro nos ofenda. Ingressar em prece, que é a nossa maior proteção. E nos afastar, por vezes, de relacionamentos que estão só nos machucando para retomá-los quando nos sentimos mais fortalecidos. Então, que a gente exercite a indulgência também para conosco.
E neste processo de exercitar conosco e com os outros, nós vamos construindo memórias novas, diferentes do rigor que nós estamos tão acostumados e diferentes de necessitar da indulgência de um ente celestial ou de um representante desse ente celestial, como nós fazemos no passado. Que a indulgência seja dada por nós mesmos daqui para frente, a todos e a nós mesmos. E que Jesus nos abençoe nessa jornada para alcançarmos isso. Vamos para a nossa prece, as nossas vibrações? Vamos lá. Fechando então os nossos olhinhos, pensando em Jesus, pensando numa natureza bem linda, onde encontramos com o Mestre querido. Vamos falar com Ele e com Deus, nosso Pai. Querido Jesus, sentimos através das tuas palavras e da tua postura indelével em nossos corações a alegria de sermos amados e sermos vistos como a luz de que somos herdeiros e não identificados pelos nossos defeitos e pelas nossas sombras. Sentimos o teu amor, Jesus, e quanto nos enche de esperança para seguir a tua proteção e a tua misericórdia, a tua indulgência para com cada um de nós. Ajuda-nos, Jesus, a vivenciar esta experiência de indulgência, sobretudo com aqueles que mais a exigem de nós, aqueles que nos machucam, aqueles que nos ferem, porque são exatamente aqueles que nos convidam a esse exercício. Não haveríamos de perdoar, não é mesmo, querido Jesus, aqueles que nenhum mal nos fez. Fortalece-nos, querido Mestre, para que possamos nos libertar das amarras do rigor. E te pedimos neste momento, Senhor, em que dispomos de oportunidade de vibrar e de amar a todos os nossos irmãos, que aqui podemos pedir que leve de nós o nosso melhor para aqueles que necessitam mais e que neste momento precisam receber. Nós te pedimos que leve dos nossos corações as nossas mais belas pérolas e espalhe por todo mundo. Que ingresse nos presídios frios e distantes onde afastamos de nós os irmãos que nos equívocos das relações do mundo foram flagrados em seus crimes. Leva a eles o consolo e a esperança, Jesus, para que sigam adiante e consigam superar este momento difícil. Leva também aos hospitais, levando consolo e reforço das energias aos enfermos e familiares, e aos recém-desencarnados e à sua família também, que se despedem momentaneamente. Leve força também aos trabalhadores, equipe médica, enfermagem, equipe da limpeza, equipe das portarias, equipe das cozinhas, que tanto se esforçam por cuidar de todos, em especial neste momento onde o isolamento impõe-se para todos nós em prol da nossa própria segurança. Abrindo mão da própria segurança, Senhor, se dedicando àqueles que sofrem. Ampare a todos eles. Ampare também os moradores de rua que não têm um lar para se abrigar e se isolar, Senhor. Que estão à mercê de toda sorte e não têm uma máscara para usar. Pelo contrário, precisam bater de porta em porta ou chegar aos carros nos semáforos para ganhar uma mísera moeda que lhe garanta o pão de cada dia. Ampara também, Senhor Jesus, as pessoas que estão nos lares, sozinhas,
isoladas, em grupos de risco e que sentem tanta falta de um afeto, de um amor, de um amparo, de um carinho, de um cuidado. E as pessoas que nos lares são exigidas na indulgência, nos relacionamentos que muitas vezes machucam e que exigem de nós. Ampara, Senhor Jesus, enfim, a todos que sofrem no mundo, levando de nós as nossas mais belas conquistas para com eles dividir. Pedimos que entre nos nossos lares e ilumine cada cômodo, assim como a cada um que ali resida. E que possa permanecer conosco através dessas vibrações de paz, nos auxiliando a seguir em frente. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, querido Jesus. E a Ti, meu Pai, nós louvamos e agradecemos. E pedimos a Tua bênção para encerrar as atividades de hoje. Graças a Deus. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo, pela oportunidade de estarem comigo. Eu vi aqui bastante mensagem. Marta, Alvamari, Ana. Oi, Ana. Damares, Divai. Olha, Edson, Osana. Ô, pessoal. Elisângela, Deise. Muito bom estar com vocês, viu? Obrigada por tudo. Qualquer coisa, estamos aí à disposição, né? Através das mensagens. E encontro vocês nas próximas lives. Um imenso beijo e abraço para todos. E que a paz permaneça em nossos corações. Até logo.